E galera, parece que o clima não tá nada bom pra equipe do Mindside. O rival do GTA 6 recebeu fortes críticas após o lançamento da sua primeira gameplay oficial, e uma esposa de gigante pode revelar que o clima dentro do estúdio é tóxico e nada agradável. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, agora no dia 27 de maio foi lançada a mais nova gameplay do game Mindside, que é um conteúdo episódico do game Everywhere. E o que tem dado o título ao Mindside de ser o suposto rival do GTA 6 é porque o criador do game é nada mais nada menos do que o ex-diretor da Rockstar Games, Leslie Benzies. E após a sua conflituosa partida da Rockstar Games, ele teria reunido todos seus esforços na criação do seu novo estúdio, Build a Rocket Boy. E um dos primeiros projetos que está sendo lançados nesse novo estúdio é o game Mindside. E bom, rapaziada, eu já trouxe diversos vídeos a respeito desse game aqui no canal. Se você quiser conferir mais detalhes sobre, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Então, em um breve resumo, o game conta a história de Jacob Diaz e é ambientado em um futuro próximo, onde a tecnologia e as inteligências artificiais tomaram conta de toda a sociedade. O jogo se passa na cidade de Bedrock, uma representação fictícia da cidade de Las Vegas, e contém uma narrativa bem interessante, onde envolve esquemas políticos, o teste de uma nova tecnologia militar chamada Mindside, que permite com que o nosso protagonista tenha flashes de visões do passado, além de introduzir uma nova mecânica inédita no jogo, que é uma espécie de drone que serve de suporte durante o gameplay, proporcionando para os jogadores uma perspectiva diferenciada do game. E bom, apesar de todo esse lance futurista, não dá pra negar que o game Mindside lembra bastante a franquia GTA. Isso porque ele possui uma cidade gigantesca, que é uma representação de uma cidade da vida real, toda a dinâmica de veículos, de combate, inclusive muito dos recursos que a gente vê no GTA V foram reproduzidos no Mindside, como por exemplo, na roleta de armas, que dá pra ver evidentemente que é a roleta de armas do GTA V com uma nova skin. Só que apesar disso, rapaziada, o gameplay liberado no dia 27 levantou bastante discussões da comunidade, que puderam identificar que o jogo possui diversos problemas e bugs que são no mínimo aceitáveis, levando em consideração que é um jogo que está sendo feito pelo Leslie Benzies. Além disso, o jogo já está confirmado para o lançamento agora no mês de junho, daqui a cerca de 3 semanas. E antes mesmo desse gameplay ter sido postado oficialmente, já haviam comentários de supostos ex-desenvolvedores do game que revelaram que o jogo precisa de um adiamento, porque o desenvolvimento tem sido problemático e o jogo definitivamente não estaria pronto. E olha, rapaziada, depois desse gameplay revelado, deu pra entender bastante porque desses comentários. Isso porque eu fiz uma breve análise desse novo gameplay na última live aqui do nosso canal, também vou estar deixando pra vocês no cardinho aqui em cima, em que eu pude perceber que existem diversos bugs nesse gameplay. E são bugs, galera, que dá pra julgar que são bem primários, levando em consideração que é um jogo AAA com orçamento superior a 300 milhões de dólares. E bom, eu não posso negar pra vocês, rapaziada, eu gostei bastante do que eu vi ali no gameplay do Mindside. O lance da cidade ser baseada em Las Vegas, o que remete bastante às aventuras do GTA, algo que a gente não pôde ver ainda nesse universo HD, traz ali uma sensação interessante de tudo que a gente poderia explorar naquela cidade. Sem mencionar que, apesar de eu não gostar de jogos futuristas, mas eles foram bem pé no chão nessa evolução que o game teve. Até porque muito do que a gente vê na sociedade atual ainda é possível de ver no jogo. Só que não dá pra negar que o gameplay parece bastante absurdo, né? Existem ali diversos conflitos presentes que não são naturais pra um jogo que tá prestes a lançar, e que após alguns comentários desses ex-desenvolvedores ficou bem claro o que eles estavam querendo dizer. Isso porque praticamente a dirigibilidade do jogo parece bem travada. Em uma das cenas é possível ver um carro que é baseado em um Camaro. E bom, praticamente o carro tá andando ali em uma rua sem asfalto, um terreno completamente irregular, e você vê que a impressão que dá é que o carro tá totalmente colado no chão. Sem mencionar o fato, né, que esses carros muscle são feitos pra andar na estrada ou na cidade, e por serem tração traseira, com certeza um tipo de terreno desse não é o ideal pra esse carro. Mas dá pra perceber que o carro nem pula, ele nem sai de lado, ele tá completamente grudado no chão, que não faz muito sentido. Além disso, no final da cena, quando você chega no ponto de objetivo, simplesmente o carro dá um cavalo de pau todo travado, parece que ele bateu, sendo que na verdade é só uma animação mal feita. E sério, rapaziada, olha esses bugs dos personagens abrindo a porta dos carros. E cara, o ponto alto do jogo, que são as cenas de combate, rapaziada, pra mim aí só começa a piorar, porque a cena que eles apresentaram no gameplay parece que tá na menor dificuldade possível. Isso porque o Jacob Diaz se expõe bastante aos tiros, toma bala de tudo que é lado, e ele não é acertado, cara. Tem claramente um momento que ele tá dando cover ali no capô do carro, que tem uma bala que passa rente ao pescoço dele, se não atravessa o pescoço dele e nada acontece. O que quebra um pouco dessa imersão que o jogo pode te proporcionar. Tudo bem, né? Vamos combinar, o Jacob Diaz pode ser um personagem incrível, badass, mas cara, isso aí já tá muito gritante que é forçado. Segundo algumas informações disponibilizadas pelo próprio estúdio, o game vai ter cerca de 15 horas de duração. Só que
pela análise do gameplay, alguns pontos cruciais foram destacados, como a direção parece ser bem difícil e travada, as cutscenes em si são excelentes, né? A animação é bem fluida, inclusive eu pude observar isso aí nas últimas análises que eu fiz a respeito do jogo. Porém, quando transiciona da cutscene pro gameplay, é muito evidente. Ao contrário do que a gente viu lá no trailer do GTA 6, que tem uma transição bem suave, bem semelhante ao que acontece já no Red Dead Redemption 2, um jogo de 6 anos atrás, no Mindside simplesmente a transição é gritante, dá pra ver claramente que tem uma transição ali, e as animações decaem no nível bizarro. O encontro com os inimigos não tem a mínima profundidade, onde basicamente eles só correm em direção ao jogador sem necessariamente esboçar algum tipo de objetivo. Eles anunciaram também o modo Arcadia, que é tipo um criador de conteúdo bem semelhante ao que tem lá no GTA Online, só que nesse caso aqui ele vai estar disponível apenas pro PC no lançamento, o que é bem compreensível. E nele você vai poder construir encontros pelo mapa, salas personalizadas com seus amigos, ou até mesmo seus próprios jogos, o que pode ser algo muito interessante que a Builder Rocket Boy pode fazer pelo cenário de games, né? Viabilizar a produção de novos jogos a partir do seu próprio jogo. Mas olha, com a próxima notícia que vem aí, vocês vão ver que a Builder Rocket Boy não é tão boazinha quanto parece. Além disso, a cidade principal do jogo, Red Rock, aparentemente não tem tanto conteúdo quanto a gente gostaria. E segundo os desenvolvedores, mais novidades só vão ser adicionadas após o lançamento. Ou seja, a impressão que dá é que o jogo não tá acabado, ainda falta uma lapidação e simplesmente os caras vão lançar o jogo dia 10 de junho. E o pior de tudo, parece que eles estão jogando a responsabilidade de criar novo conteúdo pra comunidade. E olha, muito do fiasco que foi essa nova gameplay do Game Mindside pode ser explicada em um exposit que rolou dentro da comunidade, mais especificamente publicados no site Glassdoor, que faz uma espécie de review das empresas. E olha, ex-funcionários da Builder Rocket Boy foram até esse site e fizeram reviews baixíssimos sobre a Builder Rocket Boy. Não só isso, tá? Se o review fosse baixo, tudo bem, mas as acusações que eles fizeram, rapaziada, são bem preocupantes. Segundo os detalhes revelados pelos antigos colaboradores, a rotina dentro do estúdio era bem complicada, marcada por assédio, cultura do medo, falta de planejamento e um crunch prolongado. Um dos detalhes mais absurdos descrito ali pela série de comentários, rapaziada, vale lembrar que tudo isso que eu tô falando pra vocês foi repetido em diversos depoimentos, e todos esses depoimentos foram muito bem avaliados no site, né? O que mostra que às vezes outros funcionários têm a mesma impressão da empresa, mas não teriam coragem de comentar ali no site, mas acabaram avaliando aquele comentário como verídico. E um dos principais detalhes que apareceu nesse exposed é que os funcionários mais jovens e inexperientes eram frequentemente usados como bodes expiatórios pelos erros causados pela própria direção da empresa. Eles ainda revelam que existia uma direção do estúdio que era totalmente competente e foi totalmente substituída por novos funcionários inexperientes e egocêntricos, e que eles acabavam beneficiando funcionários que ficavam os bajulando, né, que concordavam com as suas orientações inexperientes, mas aqueles que tinham voz ativa, que gostariam de propor algo melhor pro estúdio, até porque existem muitas pessoas competentes lá dentro, acabavam sendo boicotados e até mesmo demitidos no mesmo dia. Além disso, eles revelam que a direção do estúdio é conveniente com a prática de crunch intenso, que seria o fato de você trabalhar após o final do expediente, em finais de semanas, e até mesmo sacrificar suas férias, que são seus direitos, para trabalhar no estúdio. Inclusive, teve um dos comentários que revelou que ele já possuía toda a sua férias programada, já estava para sair de férias, e o estúdio o obrigou a voltar ao trabalho. É uma acusação muito grave. A comunicação interna também é desastrosa, com ordens e informações mudando constantemente. Os funcionários nem conseguem confiar no que é dito pela liderança, porque essas decisões são drasticamente alteradas em questão de semanas. Além disso, eles apontam que o estúdio manipulava avaliações online para poder mascarar a sua reputação pública, especialmente perto de eventos importantes como trailers ou anúncios. Os reclamantes até chegaram a fazer uma lista de prós e contras o trabalho na Builder Rocket Boy. Segundo eles, os contras seria a cultura de medo e assédio, além de bullies vindo da alta gestão, incluindo a responsabilização de atitudes ruins tomadas pela direção para os empregados mais jovens e inexperientes, demissões em massa e sem explicação, falta de liderança competente, ambiente de favoritismo, crunch intenso e prolongado, políticas internas criadas apenas para proteger os interesses do CEO e tendo como prós apenas pessoas inteligentes e talentosas dentro do time, salário competitivo inicialmente, oportunidade de ganhar experiência e iniciar carreira na indústria dos jogos, projetos semi-potenciais e ambiente criativo, além da sopa grátis do escritório. Sério, a única coisa boa revelada em todos os comentários é que possuía a sopa grátis do estúdio. Como se isso aí fosse algo determinante na hora de escolher uma vaga de emprego, né? Pra você ver como a situação lá dentro tá feia. E só pra piorar a situação, o CEO da Builder Rocket Boy, o Max Gerhardt, deu algumas declarações respondendo os fãs no Discord, indicando que todo esse exposed e avaliação negativa do jogo não se passava de uma estratégia da concorrência pra destruir a reputação do estúdio. E após a
repercussão dessas declarações, ele fez um novo comentário afirmando que não foi bem isso que ele quis dizer, dizendo o seguinte: há esforços concentrados de algumas pessoas que não querem ver Leslie ou a Builder Rocket Boy fazerem sucesso e estão se esforçando para destruir o jogo e o estúdio. É bem fácil ver os bots e as respostas repetidas a qualquer conteúdo que publicamos. Bom, até agora não houve nenhuma comprovação de que isso está acontecendo, mas já começaram a especular que poderiam ser até os diretores da Rockstar Games que estariam tentando fazer isso para derrubar o game Mindside. Mas vamos combinar, rapaziada? Analisando o que a gente viu no trailer 2 do GTA 6, que falta um ano para ser lançado, e no gameplay do Mindside, que vai sair em 3 semanas, eu acho que fica evidente que a Rockstar não precisaria fazer isso. De qualquer forma, vale lembrar que a Rockstar Games tem um passado meio obscuro relacionado a políticas de crunch e de relacionamento com seus funcionários. Inclusive, a Rockstar Games sofreu uma grande repaginação da sua direção pouco antes da pandemia, incluindo novas políticas de gestão e até mesmo evitar a prática de crunch. Curiosamente, muito dessa política de crunch existia na época em que o Leslie Benz estava lá dentro, até meados de 2015, e poucos anos depois ali tudo isso foi modificado. Mas agora a pergunta que fica é: quanto de culpa o Leslie Benz tem do fracasso do jogo Mindside e de todos esses absurdos que rolam dentro do seu estúdio? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso. E galera, não esquece que o canal Sunny Play tá na reta final do concurso iBash 2025 na categoria Criador Gamer. Eu já falei aqui pra vocês que se a gente chegar no top 20, vai ter sorteio de Red Dead Redemption 2 pra vocês, e se a gente chegar em primeiro lugar, são 5 GTA 6 que eu vou sortear aqui no canal, exatamente. 5 de vocês serão ganhadores de uma cópia original do GTA 6, mas pra isso a gente tem que ficar em primeiro lugar no concurso do iBash. Pra votar é muito fácil, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Você pode votar 3 vezes por dia, exatamente, todo dia você pode votar, e se você seguir a iBash no Instagram e no Twitter, o seu voto vai ser duplicado. Galera, tá na fase final, últimas semanas do concurso, ainda falta um pouquinho pra gente chegar lá, eu conto muito com o seu apoio. Não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, o seu like apoia muito o nosso trabalho, leva só um segundinho e você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem credibilidade e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar e sempre ficar ligado aqui no canal é clicando embaixo no botão inscreva-se, ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade do GTA 6, Mindside e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra forma de nos apoiar é clicando no Super Thanks a partir de R$1 e deixar sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu compartilho todas essas novidades com vocês em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolham desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!